Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, então, para os nossos webinários de EAD. E a gente está hoje com a professora Carolina Trindade, o Ramon Rosa, que é membro do NEAD, né? E os dois, né, são membros do NEAD, os dois trabalham o curso de Moodle, né, estão ministrando o curso de Moodle nesse semestre, e a Carol vem trabalhando há vários anos com o curso de Moodle, né, o tema do nosso webinário de hoje foi solicitado, né, por vários professores nos outros webinários, por e-mail, que é um plantão mesmo para esclarecer dúvidas do Moodle. Então, a gente pediu que que os professores mandassem suas questões antes, né? E a gente então já tem algumas questões que a Carol e o Ramon vão trabalhar no início do webinário, e depois a gente então vai receber pelo link de questões novas perguntas para que eles possam responder também, e eu então vou fazer as perguntas para eles, tá? Só lembrando de todo mundo mandar pelo link de questões o nome e o e-mail para contabilizar a presença, tá? E depois a gente trabalhar as questões que surgirem do Moodle, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a programação dos webinários, a nova programação que inicia na semana que vem, tá bom? Então, Carol, Ramon, obrigada, vou passar a palavra para vocês, tá bom? Microfone. Boa tarde a todos. Então, nós preparamos aqui, a partir das questões que foram enviadas pelo formulário, né? O formulário estava disponível no site do Tamo Junto, e foram enviadas algumas questões. Relacionamos aqui as perguntas na íntegra para todos poderem acompanhar a leitura, e algumas delas vamos diretamente no Moodle praticar algumas operações nele para poder esclarecer essas questões colocadas. Embora o título seja Plantão Moodle, abrimos questões também, abrimos tópicos para que pudessem ser enviadas questões a respeito de outras ferramentas institucionais, sobretudo a ferramenta da plataforma, as ferramentas da plataforma do G Suite, né, da plataforma do Google for Education. E aí, algumas questões também foram colocadas a respeito delas. Bem, deixa eu avançar aqui. O endereço, teremos outros plantões, né, outros momentos para esclarecimentos. O formulário vai continuar disponível, né, no site do Tamo Junto. E então, fique à vontade para lançar novas, né, para submeter novas perguntas a respeito tanto do Moodle quanto das ferramentas do G Suite. Aqui nas questões que foram colocadas, a gente vai abordar questões sobre questionários, sobre banco de questões, também vinculado ao questionário, ferramenta tarefa, fazer um overview rapidamente sobre as ferramentas da plataforma do Google for Education, e também gerenciamento de notificações do fórum. Ainda incluí mais uma questão que não foi enviada pelo formulário a respeito do Gmail. Então, se houver tempo, acredito que vai ter, né? Eu posso ainda fazer algum tipo de configuração, mostrar para vocês alguma configuração no Gmail que permitirá vocês gerenciarem, filtrarem e organizarem o correio eletrônico a fim de poder ter uma maior eficiência, principalmente quando os docentes iniciarem os seus cursos à distância. Vocês vão perceber que no início dos cursos haverá uma carga grande de mensagens oriundas do Moodle, né? Principalmente as mensagens nessas ferramentas de comunicação assíncrona como o fórum. Então, gerenciar esse fluxo de mensagens no correio eletrônico também pode ser um grande aliado aí para poder tratar, conseguir dar feedbacks ou acompanhar as mensagens dentro do ambiente virtual. Então, incluí mais uma questão para poder abordar essa questão que já tinha recebido de forma privada, né, por e-mail ou por mensagem no Moodle, no nosso curso de formação, e acredito que possa ser um recurso interessante a ser apresentado. Bem, vou apresentar aqui algumas questões iniciais e a Carol vai diretamente no Moodle respondê-las, tá? Então, eu vou fazer a leitura das questões e depois passo para a Carol. Carol vai abrir o ambiente virtual e vai mostrar
tentar responder cada uma delas dentro do próprio Moodle. Então, para facilitar, farei as leituras e depois passo a palavra para a Carol. Uma das perguntas colocadas foi: é possível fazer uma prova no Moodle? Então, questionário que apresente um conjunto de questões que apareçam em diferentes ordens de sequência para os alunos. Ou seja, cada aluno vai receber as questões, mas elas vão apresentar de forma desordenada, né? Há como configurar o questionário para que isso aconteça? Então, a Carol vai mostrar aí como no questionário. Segunda, seria possível demonstrar como é que o professor identifica a presença ou realização de atividades do aluno na sala de aula virtual, ou seja, no Moodle? E aí ele já coloca aqui que imagina que cada ferramenta apresenta, né, esse resultado de forma diferente. Então, a Carol também vai apresentar, vai mostrar como acessar esse log de informações, esse log de atividades de acesso, né, dos alunos no Moodle. A outra questão que a Carol vai falar é sobre como elaborar questões, um banco de questões. E essa pergunta, ela está associada à ferramenta questionário, né? E ela vai falar um pouco mais, depois a gente pode complementar. E por fim, ela vai demonstrar vai explicar o uso da ferramenta tarefa, que é bem simples e muito utilizada, inclusive para substituir envios de arquivos, de documentos por e-mail. A recomendação é utilizar a ferramenta tarefa para essa atividade, né, de envio de documentos registrado na plataforma. Então, Carol, fique à vontade para conduzir o esclarecimento dessas questões e eu fico te auxiliando aqui em qualquer necessidade. Tá, eu vou me tornar então aqui apresentador para poder compartilhar a tela. Vocês vão me dando feedback. E vai me dando um ok. Tá ok, estamos vendo já o Moodle. Ok? Então tá. Então aqui a gente tá na nossa página inicial do Moodle e eu vou entrar numa sala que nós temos de prática. Ok? Só um pouquinho, Carol. Vamos desligar nossas câmeras, porque aí a tela fica um pouco maior, Esqueci. né? Tá. E quem estiver utilizando o computador para assistir, vocês vão perceber que no cantinho direito da tela tem a opção de full screen, né? É um xizinho bem no canto superior direito, você tem a opção de expandir, né, a tela para preencher em tela cheia. Talvez facilite visualizar a tela da professora Carolina. Vou desabilitar aqui. Vou para lá. Vou começar de novo. Então aqui, posso seguir? Pode. Aqui o nosso ambiente, né? Então tá mostrando as salas que eu tenho acesso. Eu vou entrar numa sala que é de prática, nossa, de teste. E eu vou começar mostrando para vocês então o gerenciamento que a gente chama de log. Quando a gente está nessa sala, onde eu estou passando o cursor, aqui, no canto da direita nós temos a roldana. Clicando na roldana, aí vai lá embaixo tem lixeira e mais. Então eu vou clicar no mais. Então nós temos aqui a administração do curso. E aqui, ó, relatórios. Nos relatórios, eu vou vir aqui em logs. Então, este espaço é um dos espaços que nós temos para verificar os acessos dos nossos estudantes. Então, eu posso verificar acesso por estudante ou por um determinado tipo de recurso, ferramenta do Moodle. Então, eu vou exemplificar. Por exemplo, aqui nós temos um estudante que é o NEAD. Então, eu selecionei o NEAD e quero ver se o NEAD... Então, aqui ó, tem os dias. Então, eu quero ver todos os dias se o NEAD, por exemplo, fez uma determinada atividade. Então, eu vou ali, vou escolher a atividade webinário aqui, ó. E clico em obter logs.
Ele não me mostrou nada porque esse usuário não fez nada. Eu posso também colocar todas as atividades, ó. Obter log. Então este usuário, ele clicou no questionário, ele tá, ó, no diálogo, no sistema, e quando fez. Deixa eu tentar pegar uma atividade aqui específica, então. Webinário. Ó, então, ele está me dizendo, nesta atividade, que este usuário fez determinada ação, tá? Por exemplo, usuário Carolina. Coloquei ele todos os dias. Ou eu posso dizer o que a Carolina fez na minha sala. Então, aqui eu vou correr e aí vai dar um monte de log. Então, às vezes, esse recurso é útil para a gente identificar se o aluno clicou num material que a gente deixou de exemplo. E, ó, isso aqui é um recurso. Será que a Carolina acessou esse material? O arquivo foi visualizado. Ok? Bom. A próxima pergunta era sobre a tarefa, né? Então, só para lembrar vocês que o Moodle, ele tem como ferramenta os recursos e as atividades. Os recursos, normalmente, são aquelas ferramentas que nós disponibilizamos para os alunos, né? Arquivo, site, pasta. E as atividades são aquelas atividades que vão ter uma interação. E a tarefa é uma dessas atividades. A tarefa, ela é bastante utilizada para envio de arquivo ou de respostas breves. E no Moodle, ela fica com esse iconezinho aqui, ó, que é uma mãozinha. Quando nós configuramos a tarefa, a gente pode... Eu vou criar uma tarefa, então. Aqui, ó, o último recurso. A última atividade. Eu vou identificar o nome. Exemplo, tarefa 2. Eu vou colocar a instrução da tarefa. Posso colocar figura, posso gravar um pequeno áudio, um pequeno vídeo, onde eu estou passando o mouse, ok? Se eu quiser colocar um arquivo complementar para dar um suporte para essa tarefa, eu posso colocar. Eu posso dizer o período que essa tarefa vai ficar disponibilizado. Então, eu posso criar hoje uma tarefa para ser disponibilizada somente semana que vem, né? Agora que nós estamos preparando as aulas, para quando a gente conseguir retornar. Então, a gente já pode ir deixando tudo prontinho. Então, eu tenho a data de início, data de fim, uma data de limite. O fim é 3 de julho, mas eu vou aceitar essa tarefa até 10 de agosto, né? Aqui, tipos de envio, se é só um texto ou com arquivos. A recomendação é, se o texto não for muito extenso, né, se for uma atividade de texto, é melhor que seja um texto online, porque vai facilitar a correção. Senão, a gente pode dizer o arquivo, né? A gente diz o número de arquivo que os alunos podem enviar. Se eu não colocar o tipo de arquivo, ele vai aceitar vários, senão eu posso escolher o tipo de arquivo que o aluno vai me enviar. Eu posso escolher se eu quero, como que eu quero fazer o feedback para esse aluno. Ok. E aqui também eu indico se vai ter comentário na linha ou não. Carol, Configurações de envio. Carol, Oi.
Carol, desculpa te interromper, mas é que é uma pergunta que é interessante tu falares agora. A professora Sheila está perguntando se ela pode editar essas datas após lançar a tarefa. Pode, né? Qualquer momento ela pode entrar em configurações e mexer, né? Pode. Às vezes a gente prevê que a tarefa é até hoje, mas eu vi que quase não conseguiram fazer. Eu vou lá e altero. Não tem problema. Tem mais um Os atos detalhe que é podem ser. interessante. Tem mais um detalhe que é interessante, é que você pode determinar a data de entrega e a data limite, né? A data limite, o que acontece? A ferramenta ela fica disponível, só que ela fica avisando que tá um dia de atraso, são 2 dias de atraso. Ela fica notificando para o aluno, quando acessa a ferramenta, quantos dias de atraso já está, né? Já está na ferramenta, né? Ela fica contabilizando isso a partir dos dias. Então é uma forma de você não só configurar a data, mas também deixar ali um aviso que, olha, tá sendo aceito uma entrega em atraso, né? Mas sim, você pode, como o Carol falou, pode alterar em qualquer momento. E o enunciado, né, Carol? O enunciado, se for uma atividade de entrega, o enunciado é feito nesse campo da descrição. Então, você pode elaborar todo o enunciado da atividade, da tarefa, colocando nesse campo de descrição. E no feedback, a Carol colocou também ali, só queria complementar, é que o feedback ele pode ser feito tanto diretamente na ferramenta, nesse campo que vai abrir para a resposta ao aluno, como você pode marcar, assinalar que você quer fazer, por exemplo, uma revisão de texto. Né? A entrega é uma redação, uma dissertação, e você quer, na verdade, dar o feedback diretamente no texto. E aí você pode escolher ali arquivos de feedback. Quer dizer, além do comentário, você pode ainda prever que vai ter um arquivo de retorno. Né? Então, são opções. Pode seguir, Carol. Isso aí. Obrigada. Aqui nas configurações de envio, ó, exigir que os estudantes cliquem no botão enviar. Então, quando a gente usa essa configuração com sim, é sempre bom alertar aqui nas instruções, tá? Exigir o aceite de declaração de plágio, né? E tentativas reabertas, né? Ou seja, se o estudante pode abrir, se a gente pode reabrir essa avaliação depois, né? Tá? Isso aqui é um recurso novo, né? Essa questão do plágio. Aqui, configuração. Se nós estivermos trabalhando em grupo e aí nós colocarmos o envio de grupo para os estudantes, sim, um estudante vai enviar, mas os demais estudantes vão poder ver o compartilhamento. As notificações, isso aqui é meio padrão para várias atividades do Moodle, né? Notificar a respeito de novos envios, se sim, a gente vai ficar recebendo essas notificações por e-mail. Notificar avaliadores sobre submissões atrasadas e notificar os estudantes, tá? Se isso aqui ficar em sim, quando a gente coloca uma nota, o estudante é automaticamente notificado. Essas atividades, então, eu posso configurar nota, ó, eu estou colocando por pontos, ele traz como padrão 10, mas se eu quiser colocar 10, eu posso escolher. Normalmente eu não mexo aqui, eu deixo o método de avaliação simples, não crio categorias. Se quiser colocar uma nota para aprovação, quiser, é 10, mas eu quero botar 6 ou 5. A avaliação vai ser anônima. Um comentário, Carol. Em relação à nota de aprovação, ela é utilizada geralmente para poder, quando o aluno clicar no menu Notas, na barra lateral esquerda, se você adiciona essa nota de aprovação, por exemplo, nota 7, toda nota que ficar acima de 7, ela vai adotar um padrão, acho que é azul, né, ou preto, e se for menor, ela vai aparecer em vermelho, né, como se tivesse uma nota menor do que a média, né, do que a adotada para aprovação. Então, ela cria uma visualização de destaque de cor, né, nada mais do que isso. E aqui usar fluxo de avaliação. Esse é um recurso também que eu não costumo usar com os alunos. Então, aqui nas dúvidas, ele está dizendo, ó, se habilitados, os avaliadores poderão especificar o estágio em que eles encontram no processo das avaliações. Tá?
Essa configuração comum entre os módulos a gente não mexe. E outro recurso novo é essa restrição de acesso. O que eu posso fazer com essa restrição de acesso? Eu posso restringir a partir de uma data, ou eu posso restringir a partir de uma nota. Se ele tirou uma nota numa atividade anterior, ele pode abrir e fazer essa tarefa, tá? Se eu colocar aqui salvar e mostrar, então aqui a minha sala tem 8 participantes, ninguém enviou. E aí, Carol, voltando... se tu puder entrar de novo na tarefa, porque eu tenho 2 perguntas aqui feitas sobre a tarefa, se tu puder entrar ali na... Isso, desculpa, só um pouquinho. Estou entrando. Tem 2 perguntas. Uma, a professora Márcia Vignoli pediu para explicar de novo o feedback, que ela não entendeu muito bem, ali os tipos de feedback. Uhum. E a professora Ana Godoy pergunta se a tarefa pode ser sem atribuição de nota, apenas para validar presenças Pode. ou para uma autoavaliação. Isso é bem simples, isso pode, né? Olha, ó, Nenhuma nenhuma nota. nota. Nenhuma nota, tá? Não precisa botar nota. E aqui os feedbacks, ó, comentários, isso aqui é na hora da correção, né? Então, comentários com feedback. Se habilitado, o avaliador pode deixar um comentário para cada envio. Ou eu posso... Isso é naquele campo mesmo de edição, né? Nesse campinho aqui, ó, se o aluno colocar, vai aparecer. Depois a gente pode tentar fazer uma correção ali, tá? A planilha de notas offline. Se habilitado, o professor poderá baixar e enviar uma planilha com as notas dos estudantes ao avaliar as resenhas. E o arquivo do feedback é o que o Ramon explicou. A gente pode anexar, né, Ramon? Um arquivo com o feedback. Isso, Se a gente tiver um tempinho... Quando o feedback é feito direto no documento, né, como, por exemplo, uma atividade elaborada no Word, por exemplo, o aluno envia e o professor pode fazer as correções diretamente no documento. Então, ele dá um feedback ou ora usando um campinho que vai estar lá de texto, né, para falar parabéns, atividade, enviou, papapá, e no documento fica todas as correções, a revisão, né, a revisão direto no documento. E aí o professor consegue enviar um documento como feedback, ora complementando uma mensagem ou sendo somente o documento como uma troca, né, como feedback principal. Ele pode escolher as 2 opções. E lembrando que essa é uma atividade que, por configuração padrão, né, se você não mexer em nada em relação a grupos, ela é uma atividade individual. Então, teoricamente, né, se você usar poucas configurações ali, essa atividade, cada aluno, cada participante vai enviar o arquivo e o professor vai fazer um feedback individual. Quer dizer, os participantes eles não conseguem acessar o feedback, né, do colega, nem o arquivo enviado. Caso você configure aquela opção de grupos, que aí tem outras configurações prévias, aí sim você tem uma dinâmica onde um aluno pode enviar em nome do grupo, o grupo consegue acessar o feedback, enfim. A professora Aline Vanin, Carol, desculpa, a professora Aline Vanin está dizendo que para quem trabalha com texto, feedback com arquivos é ótimo, porque daí pode pegar o texto, né, comentar e enviar como feedback, porque daí tu faz o texto comentado. E fica um histórico, né, de trocas. Diferente de um e-mail, por exemplo, que hora cada um envia num momento diferente, fica disperso em vários e-mails, essa ferramenta ela centraliza, ela organiza a ordem das trocas. Então, sendo com um documento de envio de feedback ou sem ele, você centraliza essas trocas, né? Então, o aluno envia 3 versões, 3 envios de documentos, elas ficam organizadas no mesmo local e o professor fica dando feedback, e o histórico do feedback fica centralizado nessa própria ferramenta. A professora Clarice pergunta se pode se escolher mais de uma opção de feedback, por exemplo, arquivo e comentário. Sim, pode. Pode, ele deixou marcar ali, ó. E aqui, ó, para corrigir a tarefa, a gente vai lá no ver todos os envios. É que ninguém enviou agora, né? Porque eu criei agora. Aí, se eu fosse, eu posso entrar em usuário,
Uma coisa importante, quando eles enviam os arquivos, a gente também pode baixar esses arquivos e corrigir, né? A nota. Então, se eu clicar lá num determinado estudante, ó, olha aqui, ó, comentários de feedback. Tá? Então, aqui eu posso escrever alguma coisa. Não lembro se eu coloquei nota ali. É que como ele não enviou, né? E aí eu salvo e mostro o próximo, por exemplo. Ok? Carol, se quiser, Oi. eu vou enviar aqui para todo mundo poder ver como é que fica. Eu vou fazer um exemplo Tá, de envio. Ó, acabei de enviar, tá enviando. Eu enviei um documento enviou para um PDF e aluno? coloquei um texto. Entrei com o meu aluno Ramon. Agora você Tá. vai conseguir acessar aí a ferramenta e todo mundo vai poder ver Vou entrar como é que aqui. se. Ó, eu vi que uma pessoa enviou. Então, essa pessoa enviou. Ó, o Ramon, enviado para avaliação. Ele já dá uma dica, né? Então, eu vou vir aqui. Ah, é que estava sem nota. Espera aí que eu vou arrumar lá. Que a Ana tinha perguntado se podia ser sem nota, eu alterei. Então, vocês podem ver, ó, que a tarefa foi criada, mas eu mudei. Ó, antes era sem nota, agora vai ser por pontos. Por isso que o campinho não estava lá. Mesmo o aluno tendo enviado, não tem problema, tá? E agora eu vou dar a nota. Enviado para avaliação. O campo nota, o arquivo, eu posso abrir o arquivo. Aí apareceu aqui embaixo, faz de conta que eu li o arquivo, eu dei uma nota, vamos dar uma nota 10 para o Ramon. Vou dizer ótimo. Faço os comentários necessários. Nesse aqui, depois a gente dá uma olhada se eu configurei para colocar o arquivo nele. Okay? Salvo mudanças, não vai ter o próximo, porque ele é o último da lista. Ah, ele voltou lá para o primeiro, ó. Certo? E aqui eu venho, exemplo, tarefa. Tá? Vocês acham que eu posso seguir? Acho que sim. Então Sim, tá, Carol. tá bom. Então tarefa foi, log foi. O questionário, pessoal, funciona assim. Eu vou criar um questionário e já adiantando, um questionário pode ser criado. Eu posso criar questionário a questionário na minha sala virtual. Eu posso, primeiramente, criar um banco de questões e depois incorporar essas questões em um ou mais questionários. Eu tenho diversos tipos de questões de verdadeiro ou falso, múltipla escolha, associação, encaixar, arrastar trechos ali. Eu criei uma para mostrar para vocês, tá? Bom, essas questões são criadas por salas. Ah, mas eu tenho um banco de questões na sala lá da fisioterapia e eu quero levar esse banco de questões para a sala da enfermagem. Posso fazer isso? Posso. Aí a gente vai exportar essas questões no formato XML e lá na outra sala eu vou importar, tá? Então a gente não perde o questionário que a gente fez numa sala. É super tranquilo de fazer. Antes de fazer o questionário, eu só vou mostrar para vocês um exemplo de como funciona o questionário e depois a gente pode criar um questionário junto, porque já são 5h30. Então, eu criei um aqui, ó, webinário exemplo. Tentar responder o questionário agora.
Então, aqui, ó, eu criei um questionário que tem 5 questões. Eu posso escolher quantas questões por página eu quero colocar, no caso eu coloquei todas. Eu posso fazer, então, associação, eu nem tô vendo o que eu tô colocando, tá? Eu só tô No caso, está escolhendo qualquer respondendo, um né? aqui para vocês verem. No caso, está respondendo, é isso? Hã? Ah, você tá simulando a resposta, não é? É, tô simulando, tá? Eu não tô respondendo certo, tá? Aqui eu tô respondendo errado algumas aqui de propósito, tá? Vou preencher agora a questão 3. Barulho aqui. Os animais, vertebrados e invertebrados, o melhor time. Posso ter posso colocar figuras aqui. E aqui, ó, finalizar tentativa. Quando a gente vai criar o questionário, a primeira parte é a configuração geral do questionário. Nós vamos ver que a gente coloca a data, coloca se mistura questões ou não, coloca se o feedback é imediato ou não, se é modo adaptativo ou não. O modo adaptativo é aquele que o aluno vai fazendo e já vai clicando no botão para ver se está certo ou errado. E aqui, ó, se o aluno fizer isso aqui e não clicar em enviar tudo e terminar, eu não vou ter como ver que o questionário finalizou e parece como não concluído. Essas orientações são importantes. Então, aqui, ó, ele já está mostrando o que eu errei e o que eu acertei, porque foi configurado que o aluno depois poderia visualizar assim, tá? Esse é um tipo de questionário. Bom, vamos voltar para lá. Vou mostrar rapidamente o outro questionário, porque essa aqui tem uma questão interessante. Ó. Esse questionário aqui, eu criei com um formato que tem ali, que ele chama, acho que é CBM. É onde o aluno coloca o grau de certeza que ele acha em respeito à resposta dele. Tá? E aqui, ó, também foi feito de uma outra maneira que o aluno já vai verificando a resposta. Tá? Finalizar, ó, enviar tudo e terminar. Eu posso escolher se o aluno vai ter somente uma tentativa ilimitada ou 2, 3, 4, 5 tentativas. Certo? Então tá. Então vocês viram como que é um questionário. Como que eu posso criar o meu questionário então? Por 2 métodos. Eu posso vir na primeira maneira, adicionar uma atividade, e aí eu vou dizer que é um questionário. Então, meu exemplo de questionário. As instruções, né? O enunciado, né, geral da tarefa. Isso. Aí é legal tu colocar ali, você irá responder um questionário de 10 questões, é uma questão por página, a gente até pode colocar tempo para as pessoas responderem, eu não gosto. E explicar um pouquinho do funcionamento. Duração, a mesma coisa que a tarefa. Ah, não, o meu questionário vai ficar disponível do dia 26, das 5 às 9. Se eu quiser habilitar ó, o tempo. Quando o tempo expirar, tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire. As tentativas abertas serão enviadas automaticamente. Tá? Quanto que vale? Ó, eu não estou trabalhando com categorias. Tá? Só um comentário. Esse limite de tempo, ele funciona porque, assim, sobe um pouquinho, só para mostrar a questão dessa parte de prazos.
No abrir o questionário e encerrar o questionário significa o período que ele vai ficar disponível para o aluno acessar. O limite de tempo significa que quando ele abrir o questionário, uma vez que está dentro do prazo, né, estabelecido ali, quando ele iniciar o questionário, ele vai pedir lá, ele vai ter um período em minutos, né, ou em horas, ou em dias, para ele, após o início, ele tem que terminar, né, ele tem que finalizar o questionário. E aí, embaixo, né, quando o tempo expirar, significa assim, se o aluno respondeu metade do questionário dentro do tempo estabelecido, aí você tem a opçãozinha ali embaixo para ele enviar automaticamente o que ele já fez, né? Tem as três opções aí, isso, as três opções, onde determina se vai ter um prazo de carência, se vai enviado automaticamente, e assim por diante. Então, esse limite de tempo ali é um limite de tempo que começa a contar a partir quando ele inicia a responder o questionário. E fica bem claro ali para ele quando o próprio Moodle avisa, né? Deseja iniciar o questionário. Então, quando iniciar, o tempo vai começar a contar. Se você habilitar essa opção, né? Só complementando, Carol. Tá bom, obrigada. Anota quanto é que vale o questionário. As tentativas, ó. Quantas tentativas o aluno vai ter? Métodos de avaliação. Se ele tiver mais de uma tentativa, né? A média, a primeira tentativa, a última tentativa, a nota mais alta. O layout. Vou colocar aqui todas numa mesma página. Comportamento da questão. Ó, tinha uma questão lá, né? Misturar as questões? Sim. E como se comportam as questões? Aqui é em relação ao feedback. Feedback adiado, adaptativo, imediato. Normalmente, se tu vai fazer um questionário para o aluno estudar sozinho, é interessante que tenha um feedback imediato. Se tu for aplicar um questionário que vai valer nota, tipo uma prova, aí a gente costuma não dar o feedback no momento, fecha tudo, o aluno é como se se no presencial, né, o aluno entregasse a prova, e aí ele vai ficar sem saber, depois ele fica sabendo, ou conforme a configuração, ele vai ficar sabendo depois, né, vai ser adiado depois que ele terminar. Por quê? Porque as questões, vocês vão ver, conforme o tipo de questão, o Moodle vai abrindo caixinhas. E na maioria delas, ele já vai indicando se está certo ou se está errado. Essas questões que ele já pode indicar que está certo ou errado, esse feedback já pode ir para o aluno e ele já pode ter essa correção. Questões que são descritivas, o aluno não vai ter esse feedback, porque a gente vai ter que daí ir no questionário de cada aluno e fazer essa avaliação. Então, Carol, aqui... Carol, desculpa te interromper, mas a Sheila está perguntando, pode explicar o que são essas opções de como se comportam as questões e o que é CBM? Posso responder daqui a pouquinho, quando for criar a questão? Pode, claro. Tá? Porque daí ela vai ver, né, nos exemplos, como que se comportam. Tá, Sheila, eu já respondo. Aqui, opções de revisão. O ideal é sempre a gente testar, né? Fazer o questionário, se colocar como mudar o perfil para estudante e ver como é que funciona. Mas aqui, ó, opções de revisão. Após a tentativa, mais tarde, enquanto ainda estiver aberto. Então, se eu for fazer uma prova, eu não vou deixar isso aqui, né? Eu vou deixar depois do fechamento, eu poderia deixar essas opções aqui em aberto, certo? A aparência, eu posso querer ver, isso aqui é bom na hora de correção, né? Para ver a foto do usuário. Restrições extras, uso de senha, eu nunca usei. Feedback geral, aqui começam, ó. Quando terminar o questionário, se ele acertar 100% das questões, eu dou um tipo de mensagem. E aqui eu
se o limite da nota for, por exemplo, 50%, eu vou dar outro tipo de mensagem. Ok? Então, isso aqui são as configurações gerais, ó, do questionário. Eu não comecei ainda as questões. Aí eu posso vir aqui, ó, salvar e mostrar. Muito bem. Editar o questionário. Agora é que eu vou vincular as questões. Esse nosso questionário aqui não tem questão nenhuma. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou adicionar. Eu posso criar questões ou ir no banco de questões. Eu vou mostrar para vocês primeiro a criação de algumas questões, depois a gente vai complementar com o banco de questões. E aqui eu já posso indicar, ó, misturar as questões. E aí eu vou criar uma nova questão. Questão de arrastar, questão de associação, questão de múltipla escolha. O ideal é ir testando. Eu vou começar pela mais simples. Não, vou aqui pegar já uma questão de múltipla escolha. Adicionar. Agora a gente vai ter as caixinhas, Sheila. Nome da questão. Exemplo. Exemplo. Múltipla escolha. Aqui vai ser o enunciado da questão. Então, eu posso dizer assim: é correto afirmar que as ferramentas abaixo são assíncronas para o Moodle. Feedback geral. Terminou a questão? Muito bem. Você já sabe o que são ferramentas assíncronas. A resposta, somente uma resposta está certa. Numerar as escolhas. Aí eu vou colocar aqui. A tarefa, o chat. Aí, no caso, são as alternativas, e o fórum. né? Aqui são as alternativas. Essa alternativa não está certa, porque chat não é assíncrono. É assíncrono, né? Que eu perguntei. Aí agora eu vou colocar aqui a tarefa. O fórum e o wiki. E o fórum. Essa sim. 100%. Aí eu vou botar mais uma ali. A tarefa. O Big. Aquele lá, nossa Big Web, eu vou colocar. E o chat. Também tá errado. Aqui, ó, estava errado, né? Eu posso dar um feedback construtivo, né? Eu vou dizer, revise o chat, revise o capítulo tal. Na que estava correta, eu posso colocar muito bem. Releia, revise o texto, revise a matéria. E salvar mudanças, ó. E minha primeira questão. As próximas, né? Uma nova questão. EOF. EOF. É correto afirmar que o chat é síncrono. Ó, geral.
você, papapá, papapá, papapá. A resposta correta é verdadeira. Se o feedback for verdadeiro, muito bem, você está aprendendo. Posso botar figurinhas, né? Observem que o editor é sempre o mesmo. Se a opção for falsa, o feedback para falso, né? Que é uma resposta que não estaria correta, né? Porque ela é verdadeira. Aí a gente tem que cuidar. Veja, o chat é síncrono. E aí pode colocar uma descrição lá. Bom, posso também adicionar uma questão do meu banco, ó. Então, esta sala, eu tenho uma série de questões aqui, ó. Essas últimas aqui foram as que eu criei. Então, eu vou colocar aqui as cores primárias. Fala lá do arrastar, ó. Certo? E o meu questionário, vamos supor, está criado. Então, agora eu venho para cá, editar questionário, venho para cá. E aqui, pessoal, ó, esse é o nome que eu dei para o questionário. Quando eu venho na Roldana, eu posso vir aqui, ó, e ter uma visualização prévia. Como que vai ficar esse questionário? E posso até ir testando. Estou marcando qualquer coisa. Finalizo. Ó, enviar tudo e terminar. Ok. Eu vou vir aqui para... Quando a gente configura o questionário, tem um dos tipos de questões, eu vou entrar ali de novo, que pergunta, que é o feedback com o CBM. O CBM é aquele que o exemplo que eu dei para vocês, quando o aluno coloca o grau de certeza da resposta dele. Onde é que ele aparece aqui? Ó, aqui é que é com CBM, então é uma configuração geral, tá? Que vai aparecer conforme o tipo de questão. Então, essas questões aqui são dessa sala virtual. Quando a gente vem aqui, ó, na sala e na Roldana, clica no mais, nós temos o banco de questões. Então, essa sala aqui, por exemplo, eu tenho a categoria. Ele já cria uma categoria padrão da sala. E aqui eu criei uma categoria flores para testar, né? Eu digo, vou colocar um nome bem diferente para não me preocupar, né? E eu tenho as minhas questões. E essas, ó, essas questões para o padrão EAD avançado são essas aqui. Para a categoria flores, são essas aqui. E essas questões eu posso importar ou exportar para uma outra sala também. Ó, eu posso pegar essas questões aqui da categoria flor, dizer que eu vou exportar um formato XML. Ele vai criar esse arquivo. E esse arquivo, depois eu importo ele para uma outra sala
que eu tenho. E aí vai aparecer essas questões lá no meu banco de questões, na categoria flores, certo? Ok? Carol, Tá bom? Oi. tem uma pergunta que vem bem nessa questão aí do feedback. Se eu fizer um banco de questões, a professora Cláudia Schneider perguntou, se eu fizer um banco de questões e quiser usar uma mesma questão em um exercício de aula com feedback automático, tá? Então eu digo que a questão tem feedback, mas também quero usar numa prova a mesma questão sem o feedback. Tem como não estar presente o feedback? Eu faço a questão, uso com feedback numa situação e sem feedback na outra. Pode, porque daí, ela, o que eu imagino que ela vai fazer? A questão é a mesma, ela colocando feedback, mas aí ela vai criar um questionário chamado prova. E aí, quando for criar esse questionário, a gente pode dizer aqui nas opções de revisão que não vai mostrar o feedback. Entendeu? E aí o aluno não vai ver aquele feedback logo. Então, a questão pode ter... Ó, tirei todo o feedback daqui. Eu entrei... Mas, Carol, eu acho que ela está perguntando duas atividades usando a mesma questão, sendo que para ela não precisar preparar duas questões separadas. Não, mas é o que a Carol está explicando. Ela vai usar a mesma questão em questionários Ela vai usar a diferentes, só mesma que uma é questão, prova só e que uma não agora é. o feedback não vai aparecer, ó. Aí tem que cuidar muito, porque, por exemplo, o questionário, ó, enviar tudo e terminar. O questionário, quando, por exemplo, é um modo adaptativo, ele já vai mostrar. Aqui ele está mostrando, ó. O banco não é a cor principal. Mas eu acredito que sim. Tá? Tipo, eu até posso. Eu acho que é isso que eu expliquei, tá? Mas a gente pode anotar o nome direitinho da professora, Duda, pegar o e-mail Tá, eu vou te passar essa ou na questão próxima depois. semana a gente revisa, mas eu Tá bom, acredito que a mesma questão possa é a configuração do questionário. É o mais lógico, tá bom, tá bom. tá? Mais alguma questão? Tem uma questão que é da professora Elisete, onde se cria esse banco de questões para ficar acessível? Ela acho que ela quer Então, que fique acessível para todas, né? Sei lá, disciplinas dela, é né? aqui, ó. O banco é aqui, ó. Tu tá na sala, vem mais. Aí vai aparecer banco de questões, questões. Vai escolher a categoria, ó, criar uma nova questão. Então, ali a gente vai criar, vou botar uma aqui. Aí a gente cria a questão normal, né? Então, é por aqui é mais fácil, porque se nós formos criar o questionário vai direto associar aquela questão àquele questionário, tá? Uma coisa que eu acho que é interessante mostrar é como é que a gente vê as respostas, né? Deixa eu tentar pegar um aqui, ver se tem. Quando a gente entra no questionário. Entra como perfil de aluno, de estudante. Não, eu quero ver aqui as respostas Quer ver as respostas? os Sim, resultados, ó. sim, sim. Você quer ver pelo modo Tá? professor. Então vai aparecer o aluno, ó, e as respostas. E aí eu posso também ir colocando, vendo quem os usuários que não haviam tentado usar o questionário, ó, todos esses não fizeram ainda. Então a gente tem como ir monitorando, tá? Essas coisas aqui, ó. Então, isso aqui também é interessante.
E a fotinho é legal, porque daí a gente associa, por isso que é sempre bom pedir para os alunos colocarem uma foto atualizada, porque isso aí vai nos aproximando com eles também, tá? Carol, tem uma última questão, da professora Melina, última Tá. nesse tema. Consigo aproveitar para várias disciplinas o mesmo banco? Sim, né? Sim, foi aquilo ali. Eu vou pegar e entrar numa outra sala, ó, eu tinha criado, eu exportei aqui, chamei de categoria flores, tá? Eu vou sair dessa sala aqui. Eu tenho certeza que, por exemplo, numa sala de aula minha aqui, ó, formação do ano passado, tá? Curso do ano passado. Então, eu tô numa outra sala. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em mais as questões. Eu tinha exportado, né? Ó, tem um monte de questão aqui. E as categorias que eu tenho são essas aqui. Agora eu vou importar uma questão no formato XML e vou colocar o arquivo aqui, ó, que ele deve estar lá em downloads. Ó, foi a que eu exportei, que eu criei há pouco. Agora eu estou importando. Ó, tô nessa sala, categoria flores, a questão tá aqui importada. Então agora eu só pegar, lembrar de a edição, deixa eu vir aqui para baixo. Aqui, ó. Vou pegar, vou criar um questionário. Não vou configurar o resto para a gente não perder tempo, tá? Editar questionário. Adicionar do banco de questões. Ó, categoria flores. Eu gosto de mostrar para as pessoas não terem medo, né? Ah, não vai funcionar. Vai funcionar sim. E aqui está o questionário. Quer visualizar o questionário. Aqui. Então, como é que eu passo as questões de uma sala para outra? Exportando e importando. Agora é importante, se tu modificar uma questão numa sala, ela não vai ser modificada automaticamente nas outras, né? Certo? Eu acho que era isso, Duda, não sei. Carol, O Ramon ainda tem mais umas tá. questões ainda sobre isso, tá? É possível, professora Elizabeth Castro, é possível importar questões de outro lugar ou para fazer o banco eu devo digitar? Se tem como trazer questões de, sei lá, de outro software, ela está perguntando. Vamos ver uma coisa. Eu nunca fiz isso. Eu também não. Eu nunca fiz, eu sempre faço as questões. Eu só queria lembrar uma coisa, né? Vocês, os professores, poderiam utilizar, então, o auxílio do monitor para montar esses bancos. Então, se vocês têm as questões, por exemplo, em Word, dá para passar para o monitor, ou fazem o Word a questão e o feedback, e toda essa montagem do questionário, né, pode ser feito pelo monitor. E a gente vai ter um novo edital de monitor voluntário para auxílio aos professores, né? A gente fez uma live com os alunos essa semana sobre EAD e alguns alunos colocaram lá dizendo que poderiam ajudar, né, ser monitores voluntários. Então, o monitor orientado pelo professor poderia fazer essa atividade, né? Porque realmente dá trabalho, gente. Dá trabalho montar, né? Como a Carol está mostrando aí, mas com a ajuda do monitor, essa parte assim mais, né, braçal pode ser feita pelo monitor, né? E até legal, assim, tu falaste, é bom sempre ter no Word antes, né? Depois passa para o Moodle. Eu, assim, ó, eu nunca fiz com outras ferramentas. Aqui tá mostrando, ó, formato WebCT, não usei. Eu sei que no formato XML do Moodle vai funcionar, tá? As outras a gente teria que ver qual é e tentar fazer um teste, porque o Moodle tem muito disso, né? Testando. É exatamente isso. Tem que ver qual é o formato de qual software está sendo elaborado, mas considerando que se
com outro professor usando no Moodle é possível, não tem nenhuma restrição. Um outro professor usando com uma outra sala, elaborando questões, pode exportar suas questões, como a Carolina apresentou, e o colega, né, o colaborador, o colega docente pode reutilizar as questões e até mesmo adaptar, né, modificar. Então pode ter essa troca de figurinhas, seria essas trocas de questões, de banco de questões entre os colegas docentes. Muitas ferramentas salvam em XML, que daí poderia importar, né? Mas nesse momento é pior ainda ter que ver outra ferramenta e coisa, então melhor é utilizar o próprio Moodle, né? Exato, Sim. exato. Não é porque que uma ferramenta exporta em XML que ela vai ser compatível com o Moodle, né? Algumas ali, elas citam que tem compatibilidade, como o Blackboard, que é um outro ambiente virtual. Então, lá, as questões elaboradas lá podem ser utilizadas no Moodle, mas tem que ver qual é a compatibilidade antes. Tem mais uma pergunta, Carol, que é como eu faço para atribuir uma categoria na questão? Sim. Mas, quer dizer, não é uma categoria na questão, né? Ó, vem no banco de questões, categorias. Adicionar categoria. Então, agora eu vou chamar categoria amizade. O grande benefício de criar categorias é que você agrupa um conjunto de questões, né? E você pode reutilizar ela ou organizar, né? Melhor organizar as questões dentro do seu banco. Sei lá, por exemplo, na nossa área a gente pode ter categoria sobre banco de dados, categoria sobre microinformática, por temas de estudo, né? Sim. Então aí eu venho aqui e na hora de criar as questões, ó, a gente pode dizer qual a categoria. Aí vai criar a questão, ela vai ficar dentro daquela categoria ali. Ok? Perguntas? Tem mais uma que a professora Sandrine pergunta se o monitor tem acesso a essa ferramenta para edição de questionário ou precisará usar a senha do professor. Não, professora Sandrine, a senhora pode atribuir, né? Eu acho que Carol, daí não é monitor, né? No Moodle, eu acho que tem que atribuir. Por enquanto, Moderadora, revisora, não me lembro, mas tem dúvida agora. Normalmente a gente fica como regente da disciplina. O monitor, aí a professora vai ter que dar uma revisada, mas a gente tem colocado ele como professor. Isso, porque daí ele tem todos os poderes, né? E aqui, ó, então ele vai lá em participantes, tu insere o aluno, se quiser deixar ele como estudante também, ou tira, ó, eu vou tirar o núcleo ali, não vou mais deixar como estudante, eu vou deixar como professor e tiro o estudante. Tá? Vou sair e vou entrar de novo ali para vocês verem. Como é que ficou o núcleo. Agora ele ficou... Opa. É que você faltou clicar no salvar. Faz de novo. Não salvei. Como professor. Vai ter um disquetezinho ali embaixo. Tá bom, enquanto a Carol ali navega ali, estão perguntando a professora Rita se tem algum tutorial do uso do Moodle. Eu sei que você estava trabalhando nisso, eu não sei se está pronto. Então, o próprio Moodle disponibiliza no site deles uma documentação, né? Mas essa versão, que é a versão 3.8, ela tem algumas informações, alguns recursos novos, né? A gente vê disponível na URGS, na PUC, vários documentos de manuais. A gente não tem uma documentação vasta sobre o Moodle, né? Eu estava elaborando no início do ano um conjunto de vídeos para poder pegar para as principais funcionalidades, ter um vídeo associado, né, explicando passo a passo. Mas não temos um manual que abarque todos os recursos. Ainda não. Mas a gente podia colocar esses manuais, Ramon, da URGS e da PUC lá no Tamo Junto. Então, tá nos documentos. Pode colocar, mas tem que ressaltar que as versões elas não são iguais e o layout ela tem uma pequena diferença.
embora as Sim, isso ferramentas não é sejam as mesmas. problema. As dúvidas são sobre as ferramentas. Então, Sim, vamos sim. colocar os links lá. Nós criamos para o curso de formação de uma maneira bem simplória, assim, telas de passo a passo, né? Então, tem da tarefa, tem do questionário, tem de algumas atividades, né? A gente pode Eu acho que disponibilizar tudo isso também. a gente coloca lá, Carol, disponibilizado lá no Tamo Tá, Junto. Acho que ajuda bastante, né? pode ser. Pode ser. Tá. Tem uma comentário da professora Cláudia Schneider dizendo que no feedback tem a opção de dar feedback por áudio e vídeo também. Ela falou que Ó, em algumas, porque abre aquela janelinha, né? sim, ela só queria Claro, chamar atenção para isso, porque daí isso, muito pode, bom. né, acho que pode ser interessante para alguns professores gravar um áudiozinho falando, né, o que achou do trabalho e tudo. Ali o Ramon tinha enviado alguma coisa, né? No exemplo do Ramon, ela falou que tinha, Ali, mostrando ó, que gravar áudio. isso. A gente pode gravar e dizer, olha, já começou a gravar, muito bom, Ramon, continue assim. Né? Aí insere a gravação, se quiser filmar. Boa lembrança, Cláudia. Obrigada. Lembrando que Até mais fácil, às vezes, Isso, né? lembrando que são áudios e Digitando. vídeos de até 2 minutos, né? Aí você pode gravar É. vários áudios em sequência, caso queira. Se a gente tem um minutinho, eu só vou chamar atenção. Tem esse quadro aqui de atividades que eu acho interessante que as salas tenham, né? Isso a gente configura, a gente coloca, a gente acha aqui no adicionar bloco, porque isso aqui é como se fosse um sumário para o aluno. O aluno às vezes se perde. O que tem de tarefa para enviar? Então ali ele tem uma lista. Aqui é um sumário de todos os recursos que foram disponibilizados pelo menos uma vez na sala. E quando o aluno clica ali, ele, se for já liberado para ele, ele vai ter uma lista de coisas tem para ele fazer, né? Ou recursos que foram disponibilizados, e ele pode ir monitorando, porque quando uma tarefa já foi dada nota, alguma coisa assim, já aparece que foi feito ou não. Então, isso aí para o gerenciamento dele é legal. Mais Estou à perguntas? disposição. Aqui tem um comentário que diz que não seria perigoso o monitor como professor, da professora Clarice. Professora, na verdade, a função para poder criar os questionários teria que estar como professor, mas depois pode ser mudada a situação, né? Então, dá para pedir para o monitor trabalhar na criação dos questionários e depois trocar o status dele dentro, né? É que no Moodle, o moderador, ele pode moderar dentro de fóruns, entrar em ferramentas, né, de comunicação, mas não consegue criar os questionários, por isso que a Carol sugeriu que usasse eu acho que a função moderadora, a Cleide está dizendo que acho que dá, mas eu acho que não, porque o moderador, pelo que eu me lembro, é só. Mas a gente pode confirmar isso, né, Carol? Pode, e assim, ó, lembra que tem um log, né? Então, se todos os professores se é uma disciplina que compartilha professor, os professores podem ser regentes, né, para eles poderem fazer tudo. Tu pode deixar o aluno como professor e depois tu vai pegar, se tu desconfiar, ficar meio assim de alguma coisa, a gente tem registro de tudo, né? Duda e Carol, eu fiz agora a verificação e o moderador tem essa possibilidade de criar banco de questões e atividade. Então, então tá, então melhor, então pode ser moderador. É que essa versão do Moodle já tem algumas coisas diferentes, por isso que eu não falei com certeza, porque eu não sabia como é que tava. Ótimo. Okay. Ótimo. Tem uma pergunta, o monitor, Cleide que está dizendo que dá, tem uma pergunta aqui, que é se poderíamos usar os sites do G Suite para informações para o aluno no EAD. Qualquer ferramenta, é da professora Kellen, qualquer ferramenta do G Suite pode ser usada linkada no Moodle, né? Então, eu posso usar os sites para colocar informações, para criar uma página para a disciplina e depois botar o link lá.
né? Então, dentro do Moodle para fazer essa ligação, né? Eu tenho uma sugestão aqui para a gente fazer um webinário sobre o G Suite. A gente já está vendo isso. A programação de webinários, eu depois vou explicar para vocês, já está no site, mas tem alguns dias essa programação a gente demorou para fechar, porque dependia, a maioria com convidados externos, então a gente dependia da disponibilidade. Então, agora, nos dias que não tem atividade, a gente vai discutir, encaixar, então, esses webinários que estão sendo solicitados. Então, esse do G Suite, a gente poderia, então, inserir, tá? Tem uma dúvida. Se puder mostrar, Carol, passo a passo, como fazer grupos e também removê-los. A dúvida, só Olha para lembrar que a gente tinha no início, né, 9 questões, e as 5 primeiras a Carol deu conta de apresentar no Moodle. A gente tem outras questões que foram enviadas. A gente não necessariamente... Então vamos terminar as questões, então, que foram enviadas, porque ligadas exatamente ao que está sendo falado, eu já Sim, falei. Exatamente, tudo bem. É só dando a opção que a gente pode continuar com as perguntas aqui no chat ou voltar para as questões já... Não, vamos voltar para terminar as questões de quem mandou antes. Quem mandou antes tem preferência. Depois a gente vai ter outro momento, né? Sim. Carol, quer complementar alguma coisa ainda aí? Não, disso não. Depois a gente mostra se der tempo, então. Não tem problema, estou por vocês. Então vamos seguir nas questões que tinham sido enviadas, porque a gente só tem mais 17 minutos. Então, Carol vai sair da... Eu vou descompartilhar minha tela agora, Isso. tá? Enquanto a Carol sai, eu vou ler 2 questões aqui que não são relacionadas diretamente com o Moodle. A professora Sheila falou que tinha recebido várias vezes uma mensagem no e-mail, no web e-mail, que aparecia estudantes em risco na disciplina tal, toda vez que um aluno acessava a disciplina. Essa mensagem foi descontinuada, era logo que foi instalado, e agora não está mais aparecendo, e não é para aparecer mesmo, tá? Era uma configuração anterior, tá? E daí tem uma outra questão, deixa eu achar aqui. Tem a professora Ana Paula, ela pergunta se ela dá o parabéns ao grupo e gostaria de saber se há como adicionar nos jogos, como palavras cruzadas, por exemplo. Professora Ana Paula, tem como fazer isso, mas são com ferramentas externas que a gente vai tentar fazer um webinário só sobre isso. Ferramentas para criar avaliações diferenciadas, tá? É isso, podem continuar. Então, aí a pergunta 5, nós temos um total de 9 perguntas, né? A Carol respondeu as 4 primeiras e as perguntas associadas que foram elaboradas no chat para poder já atendê-las, né? Essa aí eu já respondi, né? Exatamente, Então, você acabou já respondendo. O que eu posso sugerir é que existe aqui um conjunto de ferramentas que já foram abordadas no webinário, nos primeiros webinários, né? E lá a gente descreveu um pouco sobre cada uma delas, né? O que é cada uma delas. Ferramentas para slides, ferramenta para edição de documento colaborativo, ferramenta para elaboração de formulários, ferramenta para edição de sites, para usar como portfólios, por exemplo. Enfim, tem um conjunto de ferramentas que já foram descritas, tanto ferramentas síncronas como assíncronas. Tá, então a Duda já tinha completado. A próxima questão é sobre qual a ferramenta do Moodle ou do G Suite mais indicada para a realização de prova ou atividade avaliativa. E aí é uma pergunta bem genérica, porque todas as ferramentas que dão apoio à atividade interativa, como o fórum, como o questionário, como a tarefa, elas permitem avaliação, permitem atribuição de notas parciais ali, permite feedbacks. Então, dentro do Moodle, essas ferramentas, elas permitem essa configuração, né, de notas e feedbacks. Então, praticamente todas as ferramentas de interação permitem isso. As ferramentas fora do Moodle, como as ferramentas de Suite, elas podem ser indicadas também como atividades avaliativas, né? Você pode pedir para um grupo elaborar um documento, uma dissertação, uma atividade em texto, né? Por exemplo, no Google Docs. No entanto, eles vão ter que gerar
a partir dessas ferramentas, gerar um arquivo, enviar para o Moodle, para o professor, né? Deve ser orientado dessa forma para o docente poder fazer a avaliação. Então, seria interessante que as ferramentas fora do Moodle pudessem gerar os documentos para que sejam enviados dentro do Moodle, dado que o Moodle é o ambiente virtual que deve ser centralizado as aulas, as atividades, as avaliações, os feedbacks, né? Pelo menos os principais. Então, pode ser utilizado as ferramentas para atividades avaliativas, sempre lembrando que a descrição, o enunciado tem que estar dentro do Moodle. E, se possível, a entrega também, né, dessas atividades. Quer complementar algo, Carol? Ou Duda? Não, é isso mesmo. Isso aí. Bem, então, próxima questão. Tenho configurado para receber por e-mail as discussões dos fóruns do Moodle. No entretanto, desde que o e-mail da UFSPA migrou para o Gmail, não estou recebendo mais mensagens de alerta. Como proceder para configurar? Bem, eu gostaria de responder essa questão em dois momentos. Um é que consultei o NTI, o Roberto. O Roberto falou que durante a migração houve alguns professores que alteraram o e-mail dentro do Moodle, colocaram no e-mail pessoal e não institucional, e esses e-mails acabaram, né, por um período, não recebendo alguns e-mails do Moodle. Isso já foi corrigido, né, e todos que mantiveram o e-mail da UFSPA, né, o e-mail institucional, teoricamente receberam corretamente as mensagens, né? Então, caso tenha algum problema, por favor, abre um chamado para o NTI para fazer alguma verificação que possa ainda ter algum problema. No entanto, o Roberto, do NTI, confirmou que nesse momento está tudo funcionando ok, né? Em relação ao Moodle, há possibilidade de você também deve se verificar no Moodle que há opções de você configurar o recebimento de notificações. Então, para isso, eu vou mostrar rapidamente como pode fazer essa configuração. Então, rapidinho aqui, eu vou entrar no Moodle. Todo mundo consegue ver? Consegue ver minha tela? Sim, sim. Então, aqui no quadro aqui, atividades, para pegar o exemplo, ao clicar no Moodle, vou deixar um pouquinho maior. Opa, aqui. No item aqui, fóruns, ao clicar, como a Carol falou, vocês vão ter todos os fóruns disponíveis, abertos, né, na sala virtual. Nesse campo aqui, assinante, você consegue ver quais são os fóruns que o seu usuário está recebendo notificação por e-mail, né? Então, ao clicar, por exemplo, no segundo fórum aqui, fórum de teste, eu não estou recebendo mensagens. Ao clicar no não, ele já altera para uma assinatura, né, confirmando a assinatura. Então, a partir desse momento, eu estou recebendo desses dois fóruns, estou recebendo todos os e-mails deles, né, proveniente das mensagens enviadas neles. Se eu clicar novamente, eu vou estar me descadastrando, não assinando, né, as notificações desse fórum. Outra configuração importante é o tipo de compilação das mensagens. Isso aqui é muito importante para quando vocês têm uma turma muito grande e a sobrecarga de mensagem também é alta, né? Então, dado que nas primeiras semanas, principalmente nas aulas à distância, é bem comum uma alta carga de mensagens, né? E aí nós temos três opções aqui, na verdade 4, né? Mas 4 opções aqui para poder configurar. O que significa cada uma dessas opções? A primeira, padrão, significa que é a configuração padrão do seu perfil do Moodle. Ou seja, você pode fazer uma configuração geral e ela vai servir para todas as suas salas virtuais. E aí eu depois posso mostrar como se faz isso no perfil do Moodle. Sem resumos significa uma mensagem por vez. Cada mensagem que foi enviada no fórum, você vai receber um e-mail. Caso tenha dúvida, basta clicar aqui, nesse íconezinho, né, de interrogação. E aqui tem a descrição, né? Padrão segue a configuração do seu perfil. Então, você pode fazer uma configuração única e todos os fóruns vão seguir o mesmo sistema de notificação. Sem resumo, você vai receber uma mensagem por post no fórum. Resumo significa que você vai receber uma mensagem contendo o assunto e o conteúdo dela agrupado, né? Então, você vai receber uma mensagem por dia no seu e-mail referente àquele fórum,
com todas as mensagens com todas as mensagens e seus conteúdos, né? Então, o conteúdo e o título da mensagem. E a última opção, que seria um resumo apenas assuntos, você recebe um e-mail por dia de cada fórum sem o conteúdo das mensagens, mas recebe com o título da mensagem, né? com o assunto da mensagem, né? Então, é uma forma compacta de recebimento de e-mails. Então, tem essas 4 opções para você monitorar. As 2 mais comuns são os sem resumo e com resumo. Ou você recebe todas as mensagens, uma por uma, né, para cada post, recebe uma mensagem naquele momento que foi postado, ou o resumo que você recebe uma mensagem por dia, né? Aí vem agrupado todas as mensagens daquele fórum, para cada fórum assinante. Bem, esse aqui são as informações mais comuns. Caso você queira deixar tudo padrão, né, deixa todos os seus fóruns padrão, né, você pode ir no seu perfil, então vai no perfil do usuário, e ao descer, no perfil do usuário, no cantinho direito, você tem aqui, ó, preferências do fórum, na roldana. Ao clicar no seu perfil, na roldana, você tem preferências do fórum. Essa preferência do fórum é onde você vai fazer a configuração desse padrão. Então, você vai escolher se você quer uma mensagem para o fórum, o completo ou aquele resumido, né? 3 opções. 1 e-mail por cada mensagem, 1 e-mail por dia com os conteúdos, 1 e-mail por dia de forma compacta. Quer dizer, sem os conteúdos das mensagens. Bem, aí você salva, clicou aqui e salva. A outra informação importante é que você pode automaticamente ser assinante em todos os fóruns, né? Ou você pode não marcar para ser, não deixar automático essa assinatura, né? Só que a assinatura no fórum ela acontece quando você envia a primeira mensagem. Então, por exemplo, você automaticamente não é assinante, enviou a primeira mensagem, você se torna assinante, caso você marque essa opção sim na assinatura automática. Caso não, você não vai ser assinante automático após uma primeira mensagem no fórum. Lembrando que o professor tem a possibilidade de forçar a assinatura dos seus estudantes, né? Então, por isso acontece, por exemplo, se tiver um fórum importante, que você queira que todos recebam mensagens, por exemplo, um fórum de notícias da turma, um fórum, enfim, você quer um fórum que toda vez que for postado, todos recebam a mensagem. Então, o professor tem a opção na configuração do fórum de assinalar uma assinatura obrigatória por parte de todos os participantes. Alguma questão? Posso seguir? Vamos seguir, Ramon, que a gente já está estourando o horário. Tem mais umas questões ali para responder e falar dos seminários. Ok. Então, a penúltima questão diz sobre a gravação de aula. Existe alguma forma das aulas gravadas não ficarem disponíveis para download ou cópia, no caso de material profissional sigiloso, como podemos garantir que esse material não seja divulgado por quem acessar? Bem, a primeira indicação é que se você tem algum momento da gravação, né, se você está fazendo uma aula gravada, né, por exemplo, no Google Meet, e você tem interesse de apresentar algum tipo de conteúdo que não queira que esteja na gravação, a recomendação é você pausar a gravação, fazer a apresentação e retomar a gravação. Desde que você considere que os alunos ausentes daquela aula também tenham acesso às instruções, ao conteúdo, às informações prestadas naquele intervalo que não foi gravado, né? É preciso considerar isso. Sobre a cópia e download, isso eu diria assim, pela minha experiência na área de computação, que é muito difícil você impedir, né, uma cópia, porque há artifícios para isso, desde a gravação da tela do computador, desde como softwares de terceiros para fazer downloads, por exemplo, no YouTube, no Vimeo, em servidores de vídeo. Então, assim, há sempre uma alternativa para isso acontecer. Então, é difícil a gente falar que criar alguma forma para impedir uma cópia não autorizada, né? Quando a gente fala em material sigiloso, também é importante considerar que tipo de material é esse, né?
dado que, mesmo no ensino presencial, deve-se ter a preocupação de ocultar a identidade, eventualmente de um material que seja de um paciente, né? Deve-se ocultar as informações e pedindo essa identificação. Alguma... Bem, eu acho que é Eu isso, acho, né? eu acho que é importante ressaltar que a gente vai fazer também um webinário com os alunos falando sobre direitos autorais também, sobre não só direitos autorais, mas o que, como, quais os deveres que eles têm em relação ao material dos professores, né? Questão de reprodução, de usar esse material em outros contextos. Então, a gente vai trabalhar isso com os alunos também. A gente fez essa semana um webinário sobre EAD para explicar como seria o EAD na UFSPA, né? E vamos fazer também falando um pouquinho sobre essas questões de direitos autorais, tá? Bem, Sim, a agora, professora Rita também está dizendo que no Drive tem como editar o compartilhamento e dizer e falar que não pode ser baixado. Sim, isso também no YouTube, por exemplo, se for um vídeo que eu coloco, mas como disse o Ramon, né, nada impede que se filme o que está na tela na hora, enfim, tem várias formas de tentar fazer, mas a gente tem que então deixar as regras muito claras com os alunos, né? exato. Era isso, pode ir para a última questão. Duda, então, essa questão, na verdade, foi uma questão que eu coloquei para poder abordar um assunto que, na verdade, não foi uma questão enviada, foi uma questão privada, em um outro contexto, dentro do curso de formação, e eu pensei em inserir também nesse momento. Dado o tempo, eu deixo na sua decisão se eu sigo para explicar, precisaria de mais ou menos uns 5 minutos, Não, essa questão está fora do escopo de hoje, né? Ela seria uma questão para o webinário sobre o G Suite, né? certo. E é uma questão que, né, também tem N tutoriais na internet, né, que falam sobre isso, né? Então a gente também tem que centrar mais nas coisas ligadas realmente às aulas e à metodologia que os professores vão precisar para utilizar, né? Então isso aí já extrapola. Obrigada, Ramon. Muito obrigada, Carol. Eu tenho aqui algumas perguntas não puderam ser respondidas hoje, por isso que a gente pediu o envio prévio, né? Então a gente tem perguntas da professora Rosana, da professora Kellen, da professora Rita, do professor Regis Kreitzmann, da professora Marilda. A professora Marilda, a pergunta dela é bem simples: daria para fazer uma prova prática disso com imagens histológicas? Sim, professora, tem como colocar as imagens nas questões, então isso seria uma coisa tranquila para fazer. Ramon, a professora Ana Boff está perguntando qual a nossa versão do Moodle. É a versão 3.8. Tá, e daí tem mais umas questões também da professora Márcia Vinoli, que também não vai dar tempo de responder. A professora Graziella, a professora Ana Amélia trazem questões ligadas por exemplo, ao Meet com o Moodle, né? Então, isso ficaria para o webinário do G Suite, tá? Eu vou abrir aqui minha câmera, vocês pode fechar a apresentação para a gente abrir as nossas, Ramon. Tu e a Carol, para a gente poder fazer esse momento final. Depois eu tenho uma questão aqui da professora Patrícia, que fala se ela pode escrever alunos em sala do Moodle sem que ele tenha e-mail UFSPA. Não, professora, o aluno tem que ser colocado com seu login UFSPA, porque a gente usa a autenticação única da universidade, e se o aluno não foi encontrado, se deu algum problema, como está aqui explicado na questão, tanto aluno quanto professor, tem que entrar em contato, então, com o suporte do Moodle e pedir a inclusão, né? Deve ter algum problema com a inclusão desses alunos no Moodle, tá? E tem uma pergunta da professora Sheila Tamanini, que diz que alunos que não estão conseguindo adicionar foto, isso não é no Moodle, eles não estão conseguindo adicionar foto, é no Google, porque a ideia é que a gente pegue a foto automaticamente do cadastro da UFSPA, e o NTI está trabalhando nisso. Então, tem algumas pessoas que estão tentando colocar a sua foto e não estão conseguindo, né? Porque é para pegar automaticamente do login. Bom, então essas questões que a gente não conseguiu responder ficam para o próximo webinário, né? Tem alguns elogios aqui, pessoal. A professora Ana Boff, o Ramon merece nota 10 mesmo, e a Carol também.
A professora Cleide, muito bom, Carol e Ramon, muito esclarecedor, muito obrigado. Professora Melina, obrigado pelos esclarecimentos, Carol e Ramon. Professora Mônica, Mônica Lima, gente, estou adorando esse tutorial do Moodle. Parabéns e muito obrigado. Ótima forma de encerrar a semana. A professora Kelly, ótimo webinário, muito bom acompanhar passo a passo. Parabéns, Carol e Ramon, obrigado, tá? Aí, deixa eu ver aqui, que entrou mais... a professora Clarice, muito legal, foi ótimo. E daí, pessoal, eu só queria falar sobre os webinários que continuam, na verdade, semana que vem, né? A gente tem uma programação bem interessante, como eu disse, não está programado em todos os dias, porque a gente estava fechando de acordo com os palestrantes, tá? Mas a gente pode ver, então, para encaixar outros tutoriais com os temas que vocês estão, outros webinários com os temas que vocês estão destacando. Na segunda-feira, a gente tem um palestrante internacional, que é o professor José Antônio Moreira, da Universidade Aberta de Portugal. O título da palestra dele é Por um Novo Paradigma de Educação Digital On-Life, né? Que tá até tem que arrumar isso porque é tá online na página, é on-life, né? E isso vai ser na segunda-feira e na sexta que vem, compartilhando experiências sobre o ensino da matemática e o uso de recursos educacionais no contexto emergencial, com o professor Ricardo Martins, da Unicamp. Mas daí continua com vários temas, né? Construindo ou reconstruindo a docência em tempos de pandemia, autorregular e aprender em tempos de pandemia, daí mais um plantão de dúvidas sobre o Moodle, desafios da docência e saúde em tempos de pandemia, ensino de física, avaliação da aprendizagem no ensino da saúde, plantão de dúvidas sobre planejamento em EAD, um dia sobre práticas exitosas em EAD na UFSC, mais um plantão de Moodle. Então, a gente tem várias coisas aqui previstas e a gente, então, vai encaixar nesses dias que não tem nada previsto ainda, sobre o G Suite e sobre, então, as ferramentas para criar avaliações, como palavra cruzada, correlacionar colunas e outras, né? Então, a gente agradece mais uma vez vocês estarem aqui com a gente. Carol, Ramon, muito obrigada, tá? Tem mais os elogios aqui, professora Sheila, muito obrigada, ótimo mesmo, parabéns, esclarecedor. Melina, obrigada, Carol, Ramon e Duda. Muito boa essa abordagem prática, a professora Elizabeth Castro falou. Professora Melissa, muito obrigada por compartilhar todas as informações, foram muitíssimo úteis. Professora Mônica Lima, boa noite, bom descanso. E a professora Márcia Vinoli, muito bom, quero mais. Obrigada, vai ter mais sim, professora Márcia, conforme eu disse, já tem mais 2 dias previstos de plantão de Moodle, né? Por favor, mandem lá, a gente vai colocar o link para enviar as dúvidas lá na página. E, por favor, acessem Tamo Junto, né? tamojunto.ufspa.edu.br, que os webinários gravados estão todos lá, o material está todo lá.